Vamos então dar início ao nosso estudo e desde já cumprimentos àqueles que nos assistem. Nós temos estado desde a semana do último estudo, entramos já no segundo capítulo da primeira carta de Timóteo e vamos então ler o capítulo 2 desta epístola. Portanto, 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1. Admoeste-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre os homens, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com obras boas, com boas obras. A mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição. Não permite, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Foi então a leitura da Palavra de Deus. Nós vamos então ouvir o nosso irmão Alberto, a quem eu envio desde já um grande abraço e cumprimentos à família. E depois de ouvirmos o nosso irmão Alberto, então, se algum irmão tiver algum pensamento, faça favor de partilhar, por favor. Graças a Deus por esta igreja, louvo ao Senhor por cada irmão, nesse momento importante de adoração, através das Escrituras, ao nosso Deus maravilhoso. Estamos em primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, ainda no verso 1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Você sabia que toda empresa, toda instituição tem lá seu regimento interno? Toda empresa tem o seu modus operandi. O que significa isso? Modo de agir, executar uma tarefa, fabricar um produto de acordo com o padrão estabelecido. Longe deste padrão colocado, perde-se então a qualidade. Vimos no capítulo 1 da primeira epístola de Paulo a Timóteo que Paulo estava exortando, confortando e animando Timóteo a ficar na cidade de Éfeso para combater falsos mestres, falsas doutrinas que estavam se infiltrando e já estavam operando naquela cidade. E Timóteo tinha que ter muita coragem, tinha que ter muita inspiração, principalmente para colocar as coisas em ordem. Nós vimos isso já no verso 3 do primeiro capítulo. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertir alguns que não ensine outra doutrina. No capítulo 3 dessa mesma epístola, no verso 14 e 15, nós vamos encontrar uma outra advertência do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, na sua função. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Temos muitas
muitos privilégios dentro da igreja, corpo de Cristo, do Deus vivo, mas também temos responsabilidades. E Timóteo sabia muito bem de suas responsabilidades e o peso de carregá-las. Agora, no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai tratar de assuntos sacerdotal de cada crente, de cada cristão. Um sacerdote é aquele que oferece a Deus. Essa é a raiz da palavra. É aquele que apresenta a Deus suas orações, súplicas, ações de graça. Todos nós devemos partir, estar diante de Deus, com orações, com sacrifícios de louvor nos nossos lábios também. Agora então, Paulo apresenta a Timóteo a ordem dentro da casa de Deus que ele precisava estabelecer pela confusão que estava acontecendo na cidade de Éfeso. E mais do que estabelecer a ordem, a conduta e coerência de como andar dentro da casa de Deus. E aqui vale uma advertência para todos nós. Igreja não é clube, igreja não é teatro, igreja não é casa de espetáculo, como estão fazendo hoje em dia igrejas mundo afora, transformando isso num show gospel. Igreja do Deus vivo é muito longe disto apresentado pelo mundo. Veja o que está escrito em capítulo 11 do Evangelho de Marcos, no capítulo 11, verso 17. Jesus ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós tendes feito dela covil de ladrões. Isso é triste, mas é uma realidade que estamos vendo e assistindo em nossos dias. A oração que Paulo começa no capítulo 2, chamando a atenção de Timóteo e nossa também, para praticarmos, para vivenciarmos, tempo todo, pensando, selecionando palavras, entrando na presença de Deus através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Esta oração, ela vai evidenciar a que ponto estamos de entender o propósito de Deus para essa dispensação da graça que estamos vivendo. A oração vai demonstrar, vai revelar o nosso entendimento das coisas de Deus. Não só o caráter e o conteúdo das orações, das palavras, da oratória apresentada, que muitas vezes mexe com as nossas emoções, mas principalmente com a conduta que nós temos que ter e a coerência no nosso viver, nossas palavras, nossas atitudes também. Agora, respeitando as dispensações, indo agora para o Antigo Testamento, no profeta Ezequiel, nós podemos extrair uma ilustração para o nosso tempo atual. Foi dado a Ezequiel o modelo da casa de Deus, o futuro reino milenar de Cristo, um templo maravilhoso, gigantesco. E ele deveria mostrar, mais ainda, revelar o padrão desta casa, a casa de Israel, para que a casa de Israel, olhando para o padrão estabelecido por Deus, se envergonhasse. Ezequiel, no capítulo 43, verso 10. Tu, pois, filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhe das suas maldades e meça o modelo. Medir o modelo apresentado. O que o profeta está querendo ensinar para este povo que deveria se envergonhar do rumo tomado pela casa de Israel diante do padrão estabelecido por Deus, da sua casa, da sua oração, do seu culto? Como fugiram, como estavam distantes. Eles deveriam medir e o profeta deveria mostrar também, no sentido de que não apenas intelectualmente contemplar, mas principalmente medir, vivenciar. Deveriam se converter. Este era o padrão de Deus e que a casa de Israel estava muito distante.
Esse é um exercício para todos nós e devemos fazê-lo. Olhando para as Escrituras, principalmente as cartas do apóstolo Paulo, que é para a nossa dispensação no momento, e percebermos aonde estamos falhando, o quão distante estamos do padrão de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e nos dê cada vez mais entendimento e fome da Tua Palavra. Amém. Boa noite, irmãos. É bom estarmos juntos. Um abraço àqueles que nos ouvem de longe. E vamos então, eu tenho um pequeno pensamento para partilhar com os irmãos em relação a esta passagem do capítulo 2, do mesmo versículo. Sabem que quando eu lia este versículo, eu fui investigar no site da igreja, em Quinta do Conde, e tem lá um artigo que fala acerca da oração. E é engraçado que começa com uma das frases de Martinho Lutero, que ele dizia assim: da mesma maneira que a obra de um alfaiate é fazer roupa, e que da mesma maneira que a obra de um sapateiro é fazer sapatos, deveria ser da mesma maneira a oração em relação ao crente. Ou seja, em relação ao crente, o expoente máximo da obra devia de ser a oração. O nosso irmão Alberto falou acerca da questão de que é o que deveria caracterizar, e lá está, a casa de oração, a igreja ser a casa de oração. E eu ainda vou mais longe e poderia dizer que as nossas casas deviam ser casas de oração, irmãos. Não há nada melhor do que nós sustentarmos o nosso lar com oração. Há tempos nós vimos, e nós já vimos esse filme aqui na igreja, que é o Quarto de Guerra, ou uma coisa assim, e que a dada altura, no filme, há um espaço específico dentro daquela casa. Era uma casa onde de facto as coisas não estavam bem, mas havia ali um cantinho que era um cantinho especial da oração, ou seja, onde alguém se dirigia e expunha a sua alma ao Senhor, ali naquele sítio. E as nossas casas deviam de ser assim. Em todo o espaço nós devemos ter o que deve caracterizar de facto a nossa vida é a oração. Não esquecendo, irmãos, que o inimigo das nossas almas, ele usa duas coisas para nos afastar em relação à questão da oração, de cortar esta ligação que nós temos com o nosso Deus. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo em relação a Timóteo, esta admoestação, esta advertência que ele faz a Timóteo, é a mesma advertência que ele faz aos irmãos em Tessalonicenses, em Tessalónica, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, quando ele fala e quando ele diz, orai sem cessar. E depois ele mais abaixo, nos versículos abaixo, ele diz assim, irmãos, orai por nós. É tão importante nós orarmos uns pelos outros, irmãos. E o inimigo das nossas almas, ele sabe que esta arma da oração, ela é tremenda. Ela pode muitos efeitos. E é o Senhor que o diz. Então o que é que acontece? O inimigo usa duas armas tremendas, que é o pecado e é o muito serviço. E às vezes, e quando nós pensamos no pecado, e ele sabe que às vezes ele não consegue entrar com o pecado nas nossas vidas, por estarmos envolvidos, e por ele saber que nós estamos munidos da palavra, ele usa algo mais subtil, que é o serviço. Vemos o pecado quando foi com Adão e Eva, e nós vemos que Adão e Eva, eles não quiseram estar com o Senhor, porque o pecado afastou-os, lá está, da comunicação com o nosso Deus, e o pecado afasta-nos da oração. Mas depois vemos mais nos Evangelhos, e vemos no Evangelho de Lucas, no capítulo 10 e no versículo 38, e nós todos já conhecemos essa passagem, de Marta e Maria. Nós vemos que Marta convida o Senhor Jesus Cristo a entrar dentro de casa, e nós fazemos isso, nós convidamos o Senhor Jesus Cristo para fazer parte da nossa vida, mas depois não estamos em contacto com Ele. Porquê? Pelo muito serviço. E às vezes, irmãos, lá está,
por muito serviço que nós tenhamos, nós temos que ter sempre consciência que tem que ser na força do Senhor. Quando nós nos desligamos pelo muito serviço que nós temos e desconectamos-nos da fonte, que é o nosso Deus, passa a ser na nossa força. E aí as coisas se desvanecem e depois algo acontece, que era o que estava a acontecer com Marta. É a ansiedade, a fadiga, estava a possuir a sua alma. E nós vimos que Maria escolheu a melhor parte, foi estar aos pés do Senhor. Não quer dizer que com isso que nós não nos apliquemos ao serviço. E a palavra de Deus diz que devemos o fazer, mas temos que ser equilibrados. Ir sempre à fonte. O nosso Deus tem que ser sempre o nosso recurso, o nosso primeiro recurso. Ele é a fonte principal. Senão o que se vai apoderar de nós é a fadiga. Nós ainda há pouco, o nosso irmão Carlos, quando falava e anunciava uma necessidade, e nós oramos por um irmão, que às vezes é tanta coisa na nossa mente que devemos parar. E devemos pensar assim, eu tenho que começar por algum lado. E o lado que eu tenho que começar é levar aos pés do meu Deus tudo isto que me está a acontecer. E que o Senhor me ajude a poder compartimentar aquilo que é de maior importância. Aquilo que é uma prioridade e de maior importância. Sabem que muitas das vezes é isso que está a cabo de nós. É nós pensarmos que tudo é importante. Ou seja, é nós pensarmos que devemos fazer tudo porque tudo é importante. Não. Há coisas que há prioridades. Sabem que, mais uma vez, lá está, eu vou só tirar aqui, esqueci-me de trazer aqui uma coisa. No mesmo artigo do site da igreja, Moody um dia disse isto, e eu gostei. Ele disse assim, ele partilhava da mesma ideia de que nós devemos ter cuidado e que a oração deve pautar a nossa vida. E ele diz assim, Moody partilhava essa mesma ideia quando declarou: devemos ver o rosto de Deus cada manhã antes de ver o rosto dos homens. E depois ele continua e diz assim: se tens tantas coisas para fazer e não consegues ter tempo para orar, é porque tens coisas a mais do que aquelas que Deus deseja que tenhas. E depois continua: arranja tempo para passar tempo a sós com Deus em oração. É fundamental, irmãos. Lá está, o inimigo das nossas almas, ele quer nos ver ocupados. Tão ocupados, que nós não tínhamos tempo para falar com o nosso Deus. Como é que eu posso dizer que sou amigo de Deus e não passo tempo com Ele? Imaginem nós termos alguém que nós achamos que é nosso amigo, mas depois essa pessoa não quer passar tempo connosco. É tremendo, irmãos, que o Senhor nos ajude e que possamos meditar verdadeiramente e pensar de que, de facto, a igreja deve ser a casa de oração, mas os nossos lares devem ser a casa de oração. Que testemunho tremendo é quando um pai e uma mãe estão em aflição e dobram os seus joelhos perante o Senhor. O testemunho tremendo que é os filhos olharem e verem que os pais estão de joelhos perante o Senhor. Que testemunho tremendo. Eu acho que não há testemunho maior que possa impactar a vida de uma criança em perceber que os pais são submissos à vontade de Deus e que recorrem a Deus quando estão aflitos. Que o Senhor nos ajude, irmãos. E era este pequenino pensamento que eu queria partilhar com os irmãos e nunca esquecendo, não se esqueçam de que se o alfaiate, a obra principal de um alfaiate é fazer roupa e o sapateiro fazer sapatos, a nossa certamente será a oração. Que o Senhor nos ajude, irmãos. É bom estudarmos a Palavra de Deus e eu mando aqui saudações especiais
para todos aqueles irmãos que nos acompanham no estudo bíblico normalmente, e especialmente àqueles que estão em situações mais difíceis, pelos quais também nós oramos. E vocês sabem quem são. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2 e versículo 1, que é onde nós nos encontramos, o versículo 1 começa assim: admoesto-te. Pois é por aqui que a gente vai começar. Admoesto-te. Bem, eu não sei se vocês sabem, mas a carta a Timóteo, as duas cartas a Timóteo, juntamente com a carta a Tito, são conhecidas como sendo cartas pastorais. Ou seja, foram cartas com instruções para aqueles que são pastores, para aqueles que são presbíteros, que são bispos. No capítulo 3, o apóstolo Paulo diz assim a Timóteo: olha, ó Timóteo, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Há aqui um pequeno pormenor importante. Aqueles que são pastores devem ter a porta aberta para outros entrarem na liça, para outros entrarem na obra. Porque há alguns que se metem lá e são eles e mais ninguém. E não há hipótese para mais ninguém. E Paulo diz a Timóteo: ó Timóteo, se alguém deseja o episcopado, toma atenção. Ele depois dá indicações e características, devemos lá chegar. Mas o que eu quero chamar a vossa atenção é para o facto de Paulo estar a dizer a Timóteo: está atento e vê se alguém deseja o episcopado. Ok? E depois sobre isto devemos falar lá mais adiante. Mas o que eu quero chamar a vossa atenção é que o versículo 1 começa assim, com Paulo a dizer a Timóteo: admoesta-te. Sabem de uma coisa? Nós às vezes pensamos que a admoestação é para o crente vulgar. Estamos completamente fora da realidade. A admoestação é para pastores. Os pastores também têm que ser admoestados. Os irmãos que têm responsabilidade na obra têm que ser admoestados. E eu ainda ontem e hoje, numa série de meditações que eu normalmente traduzo, e há duas meditações que estão relacionadas e são uma continuação uma da outra de alguma forma, e elas falam sobre a mansidão. E o escritor dessas meditações procura mostrar o que é mansidão. E que a mansidão não é ser fraco. Aliás, mansidão, porque hoje em dia, e eu lembro-me que na Marinha, onde eu estava, quando lá estava, dizia-se muito: tu és um manso. Com isso queriam dizer: és um fraco. Chamam mansos aos fracos, aos que são fracos. Não há coisa mais errada e fora da verdade, porque não há coisa mais forte do que ser manso. Ser manso é de facto muito forte. E sabem que a mansidão, no fundo, sabem o que é? Humildade. É preciso ter muita força para ser humilde. E aqui deixa-me dizer que para uma pessoa ser admoestada, a pessoa admoestada tem que ter esta força da humildade. Um pastor ser admoestado, isto é obra. Mas Paulo está a dizer a Timóteo: admoesto-te. E Timóteo tem que ter humildade para aceitar a admoestação. Nós temos que ter humildade para aceitar a admoestação. Mas também deixa-me dizer, e isto é um outro assunto que também é importante, que quem admoesta também tem que ser humilde. Quem admoesta também tem que ser humilde. A admoestação deve ser feita com humildade. Nós temos muitas passagens na Bíblia sobre isso, mas eu quero chamar, mesmo aqui na primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, o apóstolo Paulo diz assim a Timóteo: ó Timóteo, não repreendas asperamente os anciãos. Então, os anciãos são para ser... Podem ser repreendidos? Podem. Os anciãos podem ser, e muitas vezes devem. E agora? Mas não o faças asperamente. Mas admoesta-os. Cá está a admoestação. Admoesta-os como a pais. Quem vai fazer o trabalho da admoestação tem que ter uma posição de humildade. Não vais lá admoestar o ancião de cima lá do pedestal, como se ele esteja lá em baixo, tu estás cá em cima. Não, põe-te em baixo, como se fosses um filho e ele fosse o teu pai, estivesse ele lá em cima. Ser humilde. Isto é muito importante. Bem, depois de ter começado por dizer isto, eu não vou falar muito, mas eu quero deixar estes pensamentos que me parecem importantes. A palavra de Deus fala muito sobre a admoestação. E nós muitas vezes não sabemos o que é que quer dizer admoestação. E a admoestação tem dois significados. Ou pode ter dois significados, consoante o contexto. Ok? Já lá vamos.
Portanto, a admoestação, em primeiro lugar, a primeira grande lição que temos aqui é que a admoestação não é para o povo comum, não é para o crente vulgar, não é para o crente em geral. A admoestação é para todos os crentes, incluindo os bispos, anciãos, pastores, diáconos, etc. Sabe o que é que nós lemos no livro de Eclesiastes, no capítulo 4, versículo 13? Eu gosto muito desta passagem, que diz assim: melhor é o jovem, pobre e sábio. Melhor é o jovem. Paulo, tu és um jovem. Melhor é o jovem, pobre, que não é o caso do Paulo, e sábio, que é o caso do Paulo. Melhor é o jovem, pobre e sábio do que o rei velho, do que o rei velho, com idade, ancião e insensato, que não se deixa mais admoestar. Um indivíduo, ainda que seja rei, deve deixar-se admoestar, porque se um rei não se deixar admoestar, é tolo e não é sábio. Portanto, Sr. Presidente da República, deixe-se admoestar, Sr. Primeiro-Ministro, e todas as pessoas que estão em lugar de autoridade neste país e na Igreja devem aprender que devem estar sujeitas à admoestação e devem se deixar admoestar. Gosto muito desta passagem. No capítulo 5 e versículo 1, eu já citei há bocado, não repreendas asperamente os anciãos. Cá estão os anciãos a serem admoestados, mas admoesta-os como a pais, aos mancebos, como a irmãos, etc. Vamos dar uma espreitadela a Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e versículo 31, para vermos aqui que não era apenas Timóteo que estava a ser admoestado. E Timóteo, como eu disse, já era visto como um ancião, como um pastor, como um presbítero, como um bispo. É uma carta pastoral esta. Era alguém que tinha responsabilidade na obra e Paulo está-lhe a dar muitas indicações nesta carta. Reparem que em Atos, no capítulo 20 e versículo 31, e outra coisa importante, Paulo deixou em Éfeso. Ele tinha uma grande responsabilidade na igreja em Éfeso. Eu não tive a ocasião de verificar com cuidado, com rigor, mas não me surpreenderia se estes que estão aqui referidos em Atos 20, 31, se Timóteo não estaria lá, nesta altura. Não sei, mas também não é relevante. De qualquer das maneiras, ele esteve em Éfeso com responsabilidades pastorais também. Mas no capítulo 20 e versículo 31, nós vemos que Paulo mandou chamar, aliás, isto começa nos versículos anteriores, mandou chamar os anciãos que estavam em Éfeso para virem ter a Troas. Há outra versão que chama-lhe Troade, ou Troas, para ir a esta terra. Paulo estava em Troas e mandou chamar os anciãos da igreja em Éfeso. E quando os anciãos da igreja em Éfeso chegaram a Troas com Paulo, provavelmente Timóteo se também lá estava, não sei, mas também não é relevante, como eu disse, o princípio é o mesmo, ele tem uma grande conversa com eles. Mas que grande conversa que ele teve com os anciãos. E entre as várias coisas que Paulo disse aos anciãos na igreja em Éfeso, sabem o que ele disse? Disse isto. Versículo 31. Portanto, vigiai aos anciãos da igreja em Éfeso. Ele disse, vocês vigiem. Sabem que uma das características de um ancião é exatamente vigiar. Se nós fôssemos estudar a etimologia das palavras para bispo, é aquele que está a superintender por cima a vigiar. Está a vigiar o rebanho, a ver se vêm lobos. Vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos, não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Estes anciãos foram admoestados por Paulo durante 3 anos. Vocês não pensem que um ancião ser admoestado que é uma coisa assim fora de vulgar. Olha, o que não é vulgar é atualmente parece que os anciãos não são admoestados. Os anciãos devem ser sujeitos à admoestação. Isto aqui dá pano para mangas. Nando? Isto dá pano para mangas, para nós pensarmos. Agora, no capítulo 5 e versículo 1 da primeira carta de Pedro, querem ver o que é que lá está escrito? Olhem Pedro a falar.
Sabem que Pedro era presbítero, entre outras coisas. E ele disse que era presbítero entre eles, entre os crentes lá. E ele diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu. Ele que admoesta a quem? Aos presbíteros. Pedro está a admoestar os presbíteros. Paulo admoesta os anciãos. Pedro admoesta os presbíteros. Que eu sou também presbítero com eles. Não diz que é presbítero acima deles, mas é presbítero com eles. Testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Isto é de uma responsabilidade tremenda. Quem admoesta deve ser humilde, como eu já disse, e quem é admoestado deve ter a humildade de aceitar a admoestação. Ninguém pensa que é supra-sumos. Ninguém. Em Romanos, no capítulo 15, versículo 14, temos um outro pormenor. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele chega ao capítulo 15, versículo 14 e diz isto, acerca da admoestação. Diz ele assim: eu próprio, irmãos, certo estou. Eu gosto do apóstolo Paulo. Este indivíduo é cá dos meus. Certo estou. Ele tinha certezas. Paulo era um homem de certezas. E o crente, verdadeiramente crente, alicerçado na verdade da palavra de Deus, é uma pessoa com certezas. Eu penso, eu acho. Certo estou. Neste caso, em concreto, ele diz: certo estou a respeito de vós, dos romanos, aqueles crentes, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento. Isto é importante. Olhem que o apóstolo Paulo está a dizer, e o apóstolo Paulo, notem bem, a dizer que tinha a certeza, que estava certo, que estes crentes em Roma eram cheios de bondade. Isto é um elogio tremendo. E cheios de todo o conhecimento. Cuidado quando se ouvirmos alguma coisa deste género a nosso respeito, tenhamos cuidado em rapidamente verificarmos que estamos no patamar da humildade. Que é para não ficarmos convencidos que somos alguma coisa. Porque nada temos que o Senhor não nos tenha dado. Mesmo a bondade. Porque ninguém é bom senão Deus. E se alguém reconhece bondade em mim, ela não é minha de certeza. Ela vem de Deus. E o conhecimento vem dele também. Não há mérito ou virtude em mim. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade e cheios de todo o conhecimento. E tendo vocês bondade, isto é fantástico, estando vocês cheios de bondade e cheios de conhecimento, vocês podem, notem bem, vocês podem admoestarem-se uns aos outros. Irmãos, para nós admoestarmos os outros, temos que estar cheios de bondade e de conhecimento, que é para não dizermos disparates e não o fazermos no espírito errado. Deve ser com bondade. E reparem que o apóstolo diz aqui, cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento, podendo admoestar-vos, nesses termos, podem admoestar-vos, podendo admoestar-vos uns aos outros. Eu gosto disto. Há aqui um pormenor importante que eu quero aqui sublinhar e destacar, que é o seguinte: aqui temos uma nova instrução relativamente à admoestação. Temos aqui algo novo a aprender do que até aqui, do que lemos até aqui sobre a admoestação nós lemos. Sabem qual é? É que a admoestação é uns aos outros. É eu admoestar o meu irmão e o meu irmão admoestar-me a mim. Todos uns aos outros. Isto é um grande serviço que a gente pode prestar a cada um de nós. Sabem que há coisas que eu não vejo. Eu estou a falar aqui com o Paulo. Desculpa lá, Paulo, estás mesmo aqui à minha frente. Estou aqui a falar com o Paulo. E o Paulo nem se apercebe que tem a testa com óleo. Não sei lá o que é que ele andou a fazer lá no carro, mas de alguma forma um bocado de óleo foi-lhe parar à testa. E eu, como bom irmão que eu sou dele e amigo, digo-lhe: ó Paulo, tu tens que reparar essa coisa da testa, olha, tens que limpar isso. Porque ele nem se apercebe. E eu estou a ver aquilo que ele não vê.
E eu tenho que perceber que há coisas que os meus irmãos veem em mim que eu não vejo em mim. E portanto, se o irmão vem ter comigo e me diz alguma coisa para eu corrigir, que não está bem, eu tenho que ter a humildade de aceitar, porque eu não sei tudo. Se calhar não estou a ver aquilo que ele está a ver. Na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 16, temos a confirmação daquilo que estamos aqui a ver em Romanos, que é admoestarmos uns aos outros. Diz ele assim: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos. Reparem que para isto acontecer, para nós nos ensinarmos uns aos outros e para admoestarmos uns aos outros, tem que haver sabedoria, tem que haver a palavra de Cristo a enriquecer, porque senão o nosso trabalho vai ser um trabalho que não tem jeito. Não tem jeito. Nós temos que estar bem fundamentados nas Escrituras e conhecer bem as Escrituras para podermos ajudar os outros. Porque senão é como estava aqui o Nando a dizer há bocado, em relação à oração, mas em relação à palavra é a mesma coisa. Senão sou apenas eu que estou para ali a falar, com sabedoria humana. E não é isso que se pretende. O que se pretende é que a sabedoria de Deus seja posta ao serviço de cada um de nós para proveito dos outros. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça no vosso coração. Isto dá pano para mangas para a gente estar aqui a meditar nisto, mas temos que andar. Agora temos um terceiro conceito na questão da admoestação. Até aqui vimos dois. A admoestação não é só para o crente vulgar, é para presbíteros. Segundo conceito, a admoestação é para todos nós uns para os outros, sem distinção. Devemos nos admoestar uns aos outros. Terceiro conceito que agora vai ser introduzido aqui em Efésios 6,4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criais na doutrina e admoestação do Senhor. A admoestação é do Senhor, irmãos. A admoestação é do Senhor. Eu tenho que aceitar a admoestação como vinda do Senhor. Quando Paulo admoestou os anciãos em Éfeso, a admoestação era do Senhor. Quando Pedro admoestou os presbíteros, os bispos, a quem ele falou, lemos na primeira carta de Pedro, capítulo 5, a admoestação era do Senhor. E quando um irmão me vem admoestar, tem que ter a noção que a admoestação vem do Senhor. E agora vamos dissecar os tais dois aspectos da admoestação muito rapidamente. Sabem que a admoestação, e se calhar foi este o pensamento que vocês tiveram todos aqui em mente quando eu estive a falar, terá sido ou não? Eu vou acertar, de certeza. O que vocês tinham em mente enquanto eu estive aqui a falar sobre a admoestação, sabem o que é que vocês estiveram a pensar? Que a admoestação significa repreender. Sabem que significa, a palavra admoestação significa repreender branda e benevolamente. Ainda que branda e benevolamente é tipo uma repreensão, certo? E é verdade. A admoestação, e eu ainda há pouco tempo falei, já não sei onde é que eu falei, mas ainda há pouco tempo falei a algures, deve estar gravado em algum lado, eu falei a algures sobre os cartões amarelos. Eu até falei do cartão azul, e depois falei do cartão vermelho. E a admoestação é tipo cartão amarelo. Aliás, na linguagem, na gíria do desporto, seja ela no futebol, seja no hóquei, seja no basquete, mas particularmente no hóquei, o hóquei acho curioso porque o hóquei, além do cartão amarelo e do cartão vermelho, tem o cartão azul. Quando um indivíduo leva o cartão amarelo, está a ser admoestado. O locutor até diz: o árbitro admoestou com o cartão amarelo. A admoestação é tipo cartão amarelo. Não vai para a rua, mas tem cuidado, para a próxima és capaz de... Portanto, a ideia que vocês ficaram certamente que no ar é que a admoestação é uma repreensão. E é verdade. Nós temos que olhar para o contexto. Porque às vezes é uma repreensão que deve ser branda, de facto, não é? Deve ser benévola. É sempre este o conceito bíblico da admoestação. Mas a admoestação tem outro significado. Sabem que a palavra admoestar
A nossa palavra portuguesa admoestar vem da palavra latina, vem de uma palavra latina. E essa palavra, e também tem a ver com a palavra grega, significa lembrar, significa aconselhar, significa... Portanto, um indivíduo quando vai admoestar está como que a lembrar, está como que a aconselhar, e tem outros dois pormenores importantes. Significa incitar, estimular. Oh Paulo, tens que andar para a frente, Paulo. Não podes estar aí parado, pá. Tens que andar para a frente, o Senhor espera muito de ti. Estou a incitá-lo, estou a estimulá-lo. E quando eu estou a estimular um crente, eu estou a admoestá-lo. E eu quero chamar a vossa atenção para isto, porque é importante que as pessoas se sintam estimuladas. As pessoas devem sentir estimuladas para fazer o que quer que seja. E muita gente não faz o que deve fazer, sabem porquê? Porque não tem estímulo. Não há quem as estimule, não há quem as incentive. E este é um dos nossos papéis, é estimular, incentivar. E Paulo está a fazer isto em relação a Timóteo. Admoesto-te, estou-te a incentivar. Estou-te a estimular. A quê? A orar. Foi o que a gente ouviu há bocado do Nando e do irmão Alberto. Eu estou-te aqui a incentivar e a estimular a orar. É preciso quem faça isso. E hoje tivemos irmãos que fizeram isso. Olha, já chega, não? Para a semana a mais. Quer dizer, daqui, depois do voo. Que o Senhor nos abençoe. E um grande abraço para todos outra vez, à entrada e à saída. Que o Senhor nos ajude. Eu não tenho nada a acrescentar àquilo que já foi dito, mas que Deus nos ajude e nos dê a humildade, como nós ouvimos, porque é com a humildade que nós nos ajudamos uns aos outros e crescemos, e que Deus nos ajude na oração, a falar com Ele e a depender dEle, porque é assim que nós mostramos que é na dependência de Deus que nós estamos bem e que nós podemos também crescer. Vamos terminar. Eu pedia ao Lucas, por favor, para nos terminar com a oração. Nosso Deus e Pai, Senhor, mais uma vez à tua presença. Graças pelo que ouvimos, Senhor. Obrigado pelo que tu tens feito nas nossas vidas, Senhor. Amém. Obrigado por estares sempre presente, nunca te esquecer de nós, Senhor. E estás sempre connosco, Senhor, ao ponto de qualquer oração, qualquer desabafo que nós possamos ter contigo, Senhor, tu ouves sempre tudo e obrigado por isso. Senhor, ajuda-nos a ser humildes, Senhor, ajuda-nos a ajudar-nos uns aos outros. Amém. Que nós possamos perceber que somos um corpo e o corpo precisa de crescer, Senhor, e crescer juntos. Tu nos continuas a orientar e a guardar em tudo, Senhor, das nossas casas. Cuida do resto desta semana, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Lucas. Então, irmãos, o nosso culto está terminado e o resto de uma semana abençoada e vemos então no próximo domingo.